Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos estudar, analisar e entender a dieta de Conor McGregor. Mauricião, sou fã do cara, hein? Aqui, ó, deixa eu te botar igualzinho. Mauricião imitando Conor McGregor atrás da câmera, Deixa eu te rodar, é traumático. Ah, moleque! Você deve ser bom só no rabo de arraia, Mauricião, de resto... Rabo de arraia? Rabo de Entendedores entenderão. É capoeira? Capoeira. Mauricião, sou fã do cara. 3 motivos. Ele é polêmico, ele é radical, só que na hora de lutar ele vence, cara. Aquele cara que grita, chama a responsabilidade pra ele e representa. Conor McGregor, um irlandês de 1,75 m, 32 anos de idade, pesa 75 quilos a 70 quilos, peso raso em cima do ringue. Detalhe, Conor McGregor tem uma dieta diferenciada. Ele tem um nutricionista fera, um nutricionista que é top e um dos maiores nutricionistas dentro do UFC. Mauricião, para nós analisarmos a dieta do Conor McGregor, seria interessante nós avaliarmos o perfil de gasto calórico do Conor. Quanto gasta em calorias Conor McGregor? Primeiro passo, vamos entender a taxa de metabolismo basal de Conor McGregor. Conor tem 32 anos, 1,75 m, vamos considerar ele com peso fora do octógono, 75 quilos. Como ele bate os seus 70 quilos, sendo que o cara já é muito seco. Ele com 75 quilos, Mauricião, é trincado. E o cara ainda consegue baixar para 70 quilos do avesso. Primeiro ponto. Vamos aplicar a metodologia de Harris-Benedict e determinar a taxa de metabolismo basal de Conor McGregor. Mauricião, coloca aí a fórmula de Harris-Benedict e as variáveis de Conor McGregor. 1.704 calorias é o basal de Conor McGregor. Só que tem um detalhe, pessoal. Conor é conhecido por treinar muito. Ele treina de 4 a 6 horas por dia. Se estimarmos um treino de 4 a 6 horas no estilo radical de Conor McGregor, podemos colocar mais aproximadamente 2.000 calorias de gasto calórico diário, entre atividades normais e treino. Garanto que está mais ou menos nessa linha, porque o bicho treina muito. 1.704 calorias mais 2.000 calorias de gasto entre treino e atividade diária faz dessa máquina de queimar calorias um gasto total de 3.700 calorias aproximadamente. Bicho gasta, hein, Mauricião? Só que Um detalhe, ele gasta muitas calorias para um cara que pesa apenas 75 quilos. ele é pequeno. Ele não é um bodybuilder de 130 quilos. Ele não é tão baixo. Ele é alto, Fino. 1,75 m, mas ele é magro, ele é Fino, que é a condição física necessária para um atleta de luta, que bate peso. Um atleta pesado é acima dos 100 e poucos quilos lá, que é o super heavyweight. Esses atletas, esses sim, eles estão se lixando pro peso, porque tem um limite de peso para cima. Conor McGregor não é um atleta super pesado. Ele é um atleta da categoria leve. Primeiro ponto, eu pesquisei na internet e percebi em 3 sites, mais alguns perfis do Instagram, a mesma dieta, para garantir que seja a dieta de Conor McGregor. Primeira refeição de Conor. Mauricião, 170 gramas de salmão, vegetais sem carboidrato ou de baixo índice de carboidrato, mais 4 ovos inteiros. O cara come salmão pela manhã, Mauricião. Eu conheço um atleta brasileiro que só queria comer tilápia. Meu cara, no salmãozinho de manhã, pelo amor de Deus. Salmãozinho. Chique, menino. Nossa, tá doido. Mauricião, coloca aí a tabela nutricional dessa primeira refeição dele e o total de calorias. Darão 1,2 gramas de carboidratos, 47 gramas de proteína, bastante proteína, 26 gramas e meia de gordura, num total de 430 calorias. Próxima refeição de Conor, uma refeição leve, um carinho para a microbiota. 150 gramas de um iogurte, sem açúcar e de baixo teor de gordura. Um iogurte grego da vida. Só que lá nos Estados Unidos, você tem
iogurtes com alta concentração de proteína. Esse iogurte que ele usa foi mencionado no site que tem 23 gramas de proteína. Os iogurtes daqui moram na casa de 10 gramas aproximadamente. Logo, você teria que adicionar um pouco de whey protein isolado, um Iso Whey da Max, por exemplo, aonde você vai poder agregar proteína e tentar fazer a dieta de Conor McGregor. Vamos à tabela nutricional desse iogurte de Conor. 150 gramas desse iogurte lhe ofertarão 6 gramas de carboidrato, 2 gramas de gordura e 23 gramas de proteína, num total de 134 calorias. Tá aí, outra refeição de Conor McGregor. A próxima refeição de Conor McGregor também é carregada na proteína. 220 gramas de uma carne magra, grelhada, mais vegetais de baixo teor de carboidrato. Outra carga de proteína com baixo teor de carboidrato. Maurício, interessante, hein? Até agora, a dieta de Conor não teve uma adição de uma fonte de carboidrato. De onde ele tira energia? Interessante. Primeira refeição dele, proteína e gordura. Segunda refeição dele, proteína, baixo teor de gordura, baixo teor de carboidrato. Terceira refeição dele, proteína, baixo teor de gordura, baixo teor de carboidrato. Até agora, a energia dele veio das gorduras da primeira refeição e dessa alta concentração de proteína, que depois nós vamos explicar qual foi a estratégia de Conor em carregar proteína e reduzir carboidrato. Calma, calma. Papai vai explicar tudo da dieta dele pra vocês. Por isso que ele tem cara de louco. Sem carbo, né? Nossa, você tá doido. Xinga até a pobre da borboleta colorida que Tá, passa nem, por... tava só passando ali na flor e já tá xingando. Ele já pega e faz... Borboleta ridícula, um monte de cor, absurdo. Dá 2 voadoras, Mauricião, para de chutar, tá tão feio você fazendo isso, cara. Tá muito feio, Mauricião. Você jogou muito Street Fighter quando era criança? Joguei. Entendeu? Só que você era o Honda. Não. E se emagrecer, vira o Dalsin. Braço fino, perna fina e comprida. Kuga Fire! Vamos à distribuição nutricional dessa terceira refeição de Conor McGregor. 220 gramas de carne vermelha, mais vegetais de baixo carboidrato. 46 gramas de proteína, outra paulada de proteína. 18 gramas de gordura, totalizando 350 calorias. Vamos adicionar mais 100 calorias desses vegetais? Pois é, 450 calorias no final dessa refeição. A próxima refeição dele, Mauricião, é uma refeição muito gourmet, bem levezinha, no estilo... Renato Cariani. 40 gramas de whey protein, 300 ml de água de coco, 35 gramas de amêndoas, nozes ou castanhas. Olha que interessante. Mais uma fonte de proteína, whey protein, água de coco. Eu vou explicar depois por que ele coloca a água de coco à tarde. E vocês vão concordar comigo. E, por fim, mais uma dose de gordura para poder manter ele com energia para aguentar de 4 a 6 horas de treino. O homem treina muito. Vamos à distribuição nutricional dessa quarta refeição. 35 gramas de amêndoas com 40 gramas de whey protein e 300 ml de água de coco. Isso lhe ofertará 40 gramas de proteína, 17 gramas de carboidrato, 17 gramas de gordura, num total de 438 calorias. Mauricião, esses 17 gramas de carboidrato não serve de nada, cara. É o carboidrato basicamente advindo das amêndoas e do pouquinho que tem na água de coco. 17 gramas de carbo para um cara que treina de 4 a 6 horas e tem um basal de 1.700 calorias... Quanto que tem 100 gramas de arroz? 35, mais ou menos. Isso. Dá metade disso, 50 gramas de arroz. Pelo amor de Deus, 50 gramas de arroz é uma colher de sopa bem servida. Nossa, tá me dando fome falar nisso. Quinta refeição de Conor McGregor. 170 gramas de peito de frango, 150 gramas de batata doce. Enfim, uma fonte de carboidrato, Mauricião. Uma fonte de carboidrato na última refeição, que é a sua quinta e última refeição, me dá um entendimento sobre como é que é o treino dele e eu vou explicar depois para vocês. Bom,
170 gramas de peito de frango, 150 gramas de batata doce. Quanto que dá isso em valores nutricionais e calorias? 55 gramas de proteína, 30 gramas de carboidrato, apenas 4 gramas de gordura, num total de 461 calorias. Nessa refeição, ele adiciona vegetais também. Vamos colocar mais 100 calorias de vegetais, Mauricião? De repente ele faz brócolis, vagem, couve-flor, alimentos que também possuem um pouquinho de calorias. Baixa, mas possui. Então, vamos arredondar para 561 calorias a sua última refeição. Uma refeição que tem carboidrato, 30 gramas, muita proteína, 55 gramas e baixa concentração de gordura. Essa é a dieta de Conor McGregor. Tá explicado por que ele é louco. Não tem como viver assim. Não, Mauricião, olha, não tem como viver assim porque você é um traste na dieta. A pergunta, olha que interessante. Diante disso, você acha que ele come muito ou come pouco? Pouco. Pra quem treina 6 horas, ele não come nada. Não dá a sensação de que é pouca comida? A gente vai lá e fala 35 gramas de castanha, 0 carbo aqui, 0 carbo ali, carboidrato só à noite. Mas olha que interessante, Mauricião. Vamos somar as calorias dessas 5 refeições. 2.100 calorias, Mauricião. 2.100 calorias. Agora, olha que interessante. Olha como um profissional da nutrição é importante na vida de uma pessoa e às vezes vale a pena você ir lá e pagar a consultoria. Conor McGregor tem 1.700 calorias de gasto basal. Ele está consumindo mais calorias do que o seu basal. De repente você, entendendo pela fórmula de Benedict, que sua taxa de metabolismo basal são 1.500, você vira e fala, vou montar uma dieta de 1.200 calorias. Mas, e o perfil que você tem de gasto energético extra basal? O que o nutricionista imaginou? Cara, se eu reduzir abaixo do basal, esse cara pode perder performance e ele pode começar a se prejudicar no treino. Imagina uma luta milionária de Conor McGregor e ele na sua preparação se lesionar por carência de nutrientes. Olha a responsabilidade do nutricionista. Ele foi muito inteligente nessa dieta e eu vou dizer para vocês por quê. Primeiro, ele tinha que empobrecer a dieta realmente em carboidratos e gorduras porque o Conor já é seco. Com 75 quilos, Mauricião, coloca uma foto de Conor McGregor antes do octógono. O bicho é trincado, cara. Trincadaço. Você nem nos seus maiores sonhos e devaneios imaginou ficar nesse shape. Agora, Mauricião, coloca uma foto de Conor McGregor em cima do octógono, batendo a fibra no talo. Não é tanta diferença. Então o nutricionista olha e fala, cara, como é que eu vou deixar um cara mais seco se ele já é seco? Olha a estratégia do Nutri e o cara é brabo. Primeiro ponto, ele colocou a batata doce à noite porque provavelmente Conor McGregor deve fazer algum tipo de treino na madrugada e em jejum. 6 horas você precisa para produzir glicogênio dentro do tecido muscular, que é a conversão do carboidrato que você ingere até ele virar um nutriente para o teu músculo. O que o Nutri fez? Come antes de dormir, para que amanhã, de manhã, na madrugada, você esteja pronto para utilizar esse carboidrato. Legal? Outro detalhe da dieta dele. Vocês viram aquela água de coco no período da tarde? Deve ser bom, porque acho que onde ele mora deve ser calor, né? Não. Então aquela aguinha de coco, dá aquela relaxada. Não, falou besteira. Falou besteira. Galvão não. Você é o Arnaldo César Coelho das videoaulas. Eu sou o Lombardi. Lombardi. Sou o Lombardi. Boa, tá mais pra Lombardi do que pra Arnaldo. Mauricião, calcula o quanto esse cara deve suar e liberar minerais através do suor de um treino intenso que ele faz. Conor McGregor não puxa ferro com carga. Conor McGregor corre, faz HIIT, faz atividades de luta que aumenta muito a frequência cardíaca. Logo, ele deve perder muita água através do suor. Junto com a água, minerais. Risco de desidratação.
Risco do atleta ficar desidratado, desidratar as suas fibras e rompê-las. Risco de lesão. O que o Nutri fez? Água de coco à tarde, porque ele já deve ter perdido bastante minerais ao longo do dia e precisa repor esses minerais, que às vezes somente água comum não é capaz de repor como uma água de coco. A água de coco é riquíssima em minerais. Minerais importantes, por exemplo, como o potássio, que é difícil de se encontrar por aí. Legal? Outro ponto interessante, Mauricião, ele coloca gordura pela manhã, numa concentração maior do que as refeições intermediárias. Por quê? Porque a gordura é uma molécula que se converte em energia no nosso corpo, mas ela precisa de mais tempo do que o carboidrato. Então a gordura que ele come de manhã, quando for à tarde, ela está sendo utilizada. Então colocar gordura nas refeições intermediárias talvez não ajudaria tanto Conor, porque Conor já estaria necessitando desse nutriente e esse nutriente estaria disponível somente no final da noite. Olha como a manipulação dos macros é muito estratégica num atleta de alta performance que já é condicionado. Vocês perceberam? Carbo à noite para ser utilizado pela manhã. Gordura pela manhã para alimentar ele ao longo do dia. Nas refeições intermediárias, fonte de proteína para manter a aminoacidemia, manter a proteína circulante. Agora, Mauricião, por que você acha que ele colocou tanta proteína na dieta de Conor McGregor se ele não precisa? Se eu te falar que a conta tá batendo na casa dos 3,0 vezes quilo corporal de proteína. Os estudos falam em 2,0 vezes quilo corporal para preservar a massa muscular, para construir músculo. Por que 3,0? Por causa da quantidade de treino dele? Exato. Nossa, eu sou inteligente demais, cara. Meu Deus do céu. Nossa, eu acerto todas. Você acertou mais ou menos, Mauricião. Mais ou menos. Pessoal, um cara que treina como ele treina, precisa de um pouco mais de proteína além da hipertrofia. Não tem problema, ele vai fazer o que a gente chama de gliconeogênese, que é transformar proteína em carboidrato no seu sangue. O excesso de proteína que o seu corpo não utilizar para a síntese de tecido muscular será utilizado por outras formas metabólicas do seu corpo realizar a digestão e a absorção desse nutriente. E uma delas é a gliconeogênese. Mas o Nutri dele prefere aumentar a dose, produzir a gliconeogênese, mas proteger a musculatura dele do anticatabolismo. É 6 horas de treino. Eu não conheço ninguém no fisiculturismo que treina 6 horas ao dia. Tá aí, pessoal, a dieta de Conor McGregor. Gostei muito da dieta dele para secar. Lembrando que ele não tem o objetivo de ser monstro, ele quer ficar fino e definido, que é um perfil muito interessante para atletas da categoria leve do UFC, que é dele, mas que muitas pessoas também gostariam de ficar. Tem uma galera imensa que não quer ficar monstro, quer ficar trincado no shape, marcado, definido. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se você vai arriscar fazer a dieta de Conor McGregor, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, compartilha para um amigo seu que é fã do UFC ou que é fã de conhecer novas dietas, porque o nosso objetivo aqui não é só apresentar a curiosidade como nós apresentamos para vocês, mas é ensinar. Por isso que eu fui detalhando ela para você e explicando o que eu acredito que era a intenção do Nutri, do nosso querido Conor McGregor. Qual é o apelido do Conor mesmo, Mauricião? Ele tem um apelido, né? Muito legal o apelido dele. Todo atleta do UFC tem um apelido, né? É The Notorious. The Notorious Conor McGregor. Esse negócio da água de coco, a gente tem que falar pro Júlio plantar uns coqueiros na casa dele. O Júlio tinha que tomar em galão água de coco. Não, é de 20 litros, é de 20. Ele tem que ter uns 20 coqueiros na casa dele.